Todas as unidades prisionais do estado e também controlam a maioria dos postos de venda de drogas nas cidades e são responsáveis pelo tráfico de armas e por financiar diversos crimes, como roubos a banco e de carga. Em 2006, atentados atribuídos ao PCC terminaram com ao menos 100 mortos. Delegacias, quartéis e prédios públicos foram atacados. Detentos em 23 prisões do estado se rebelaram e cidades inteiras pararam diante da força do crime. Os líderes do crime foram identificados, isolados e julgados. Mas depois das transferências e da reação do Estado, eles continuam sendo beneficiados pela corrupção e pelos telefones celulares. Nada mudou. Lá de dentro, criminosos comandam um Estado paralelo que movimenta milhões de reais todos os meses. Os símbolos que você viu no início da reportagem ilustram o estatuto da mais nova preocupação das autoridades do estado de São Paulo. Dentro dos muros de uma penitenciária, presos se organizam em uma facção criminosa ainda mais violenta e ousada. O grupo se auto-intitula Comando Satânico da Criminalidade. O estatuto da organização determina a lealdade de seus integrantes e prevê pena de morte para quem não cumprir as determinações. Também estão identificados os inimigos e a forma como cada um deve contribuir para a facção. O suposto chefe da organização tem 28 anos e está preso. A identidade foi mantida em sigilo nesta reportagem para não atrapalhar as investigações. Também já foram identificados pelo menos outros 2 líderes. Para este advogado criminalista, que atuou como delegado de polícia por quase 30 anos, presos perigosos precisam ser monitorados pelo Estado. É necessário que uma fiscalização maior, uma inteligência maior por parte dessas administrações que têm a possibilidade, hoje com os avanços tecnológicos, inclusive, dependendo da situação, evitar escutas ou fazer escutas dentro do próprio presídio, evidentemente com a autorização da Justiça. A falta de infraestrutura das polícias e do judiciário também faz aumentar a sensação de impunidade, que serve de incentivo à ação dos bandidos. É o tal do Comando Satânico da Criminalidade, uma nova facção criminosa que é uma preocupação das autoridades. Só algumas questões precisam ser colocadas, aliás, não por mim, foram colocadas pelos especialistas. Falamos ali com o Coronel Galasso e com o ex-delegado de polícia, né, trazendo todos os detalhes para a gente, o doutor Ruirilo Magalhães. O negócio é o seguinte, meu camarada, se não tiver um Estado forte, né? Mais uma vez, se não tiver combate à impunidade, né? Não existir organização de Estado da maneira como o Estado precisa ser organizado, esse tipo de coisa aqui vai continuar surgindo e com, olha, cada vez mais gravidade, né? Se a gente já conhece aí essas facções que estão em plena ação aqui no nosso país, você imagina uma outra facção ainda mais violenta, disposta a derramar sangue por suas causas. E a causa, nesse caso aí, é a causa do crime, a causa da maldade. Faça-me o favor, hein? A opção de um Estado forte, de leis duras. Senão nós estamos fadados a isso aí, olha. A perder a guerra, né? E transformar a sociedade nos presos de hoje, né? E os presos comandando a vida aqui fora. É isso que a gente quer? É isso que você espera para o nosso futuro? Vamos cobrar as autoridades. Acorda, autoridade! É o que a gente fala aqui no Brasil Urgente, no Despertador do Foguinho. Acorda, autoridade! Tem despertador aí, ô Foguinho? Acorda, autoridade! Esse despertador do... Eu vou comprar um despertador novo para você, ô Foguinho. Sabe aquele que dá um... porque esse aí eu vou falar. Se bem que é nesse ritmo aí que as nossas autoridades andam, né? Toca o despertador, mas ninguém acorda. Essa é que é a realidade. Nós estamos nos perdendo aí, né? Uma das facções já não foi possível controlar. Já existem diversas ações atribuídas a ela. E agora uma nova facção criminosa virou preocupação das autoridades. Vamos ficar atento, hein? Vem comigo aqui. Em Campinas, a Polícia Civil investiga um afogamento que aconteceu no Jardim Miriam e procura pela vítima. O Edson Silva, quem traz os detalhes pra gente, uma história misteriosa, hein? Deixa eu ver, olho na notícia. Rafael Silva Gomes tem 26 anos e está desaparecido desde a última sexta-feira.
De acordo com a família do rapaz, que é morador da Vila Brandina, ele saiu de casa acompanhado de um casal. O homem seria um vizinho dele e procurou a polícia, dizendo que Rafael se afogou nesta lagoa do Jardim Miriam, próxima à saída de Mojimirim. Bombeiros fizeram buscas no local indicado pelo rapaz, que registrou o desaparecimento. O dono de um bar, que trabalha há 16 anos na área, foi o primeiro a oferecer ajuda ao casal. Eles falaram que estava num barco de 3 e o barco virou e que a moça tentou salvar o Rafael 3 vezes e não conseguiu. O Rafael desceu e os dois nadou e saiu fora. E aí ficou desesperado e chegou até lá no barzinho falando isso para mim lá. E lá no bar, eles, como a aparência deles, estavam desesperados? No bar eles estavam meio desesperados, a moça fumava, bebia e chorava no mesmo tempo. O comerciante disse apenas que estranhou o comportamento da dupla. Eu ofereci o telefone e eles falaram assim, não vai ligar porque o número está no meu rádio e eu perdi o rádio e tinha outros telefones lá, perdeu também, não tem contato nenhum. A família acompanha os trabalhos de busca, mas o Corpo de Bombeiros tem enfrentado dificuldades. A gente tem muita informação desencontrada do local, né? Então tá difícil de pontuar o ponto aí que ele provavelmente tenha afogado. Então a gente tem que fazer um rastreamento da área, de forma tranquila, calma, paciente, para poder tentar localizar o corpo. Depois de registrar o desaparecimento de Rafael, o vizinho que estava com ele na lagoa e que poderia auxiliar os bombeiros não apareceu mais no bairro. A polícia deve investigar o caso. E ele não veio nem dar um ponto de referência, ele fugiu. Ele foi lá na delegacia, abriu ocorrência e tudo, e não deu nada, nem um ponto de referência, nada, ele fugiu. E a gente está esperando alguma notícia, alguma coisa, que ele venha aqui pelo menos falar o que aconteceu. Não estamos entendendo porque ele fugiu, porque se ele não devesse, não precisar, ele fugir, entendeu? Então ele deve, porque ele fugiu. Bom, é claro que a polícia ainda está investigando o caso, não é possível afirmar qualquer coisa em relação a esse casal. O casal, aliás, registrou um boletim de ocorrência, mas a polícia está investigando o caso. O Edson Silva, o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros continua, acho que é o 4º ou 5º dia já de trabalho, mas por enquanto, até a última informação que a gente tinha aqui, sem notícias, é desse rapaz. É isso, Edson Silva? É isso mesmo, Rodrigo. Nós falamos ainda há pouco com familiares, né, dessa possível vítima de afogamento do Rafael Silva Gomes, ele que tem 26 anos. E o pessoal, segundo a informação, os bombeiros estão nesse momento lá, o pessoal do Corpo de Bombeiros continua fazendo varredura lá na Lagoa do Jardim Miriam de Souza. É o 4º dia consecutivo, né, dessa varredura, dessas buscas, mas sem sucesso, nada de encontrar eventualmente esse corpo aí. Esse rapaz, ele deixou a casa, né, como foi dito, com um vizinho que seria conhecido dele de apenas 2 meses e com uma mulher, né, portanto um casal. E a família estranha até o desaparecimento desse pessoal e também os bombeiros no domingo estranhavam essa situação, né, o casal não está ali pelo menos para orientar onde teria caído esse corpo, Rodrigo. Bom, a polícia é quem vai investigar e vai ter que buscar informações junto a esse casal, detalhes a respeito desse desaparecimento. A indicação inicial é que o rapaz tenha caído, né, aí nesse lago. Mas para a polícia, todas as hipóteses são importantes no momento da investigação. Esse caso aí que deve ser apurado pelo 4º Distrito Policial, né, Edson? Exatamente. Já no 4º Distrito ali, hein? Exatamente, pelo 4º Distrito. Nós tentamos um contato hoje, não conseguimos falar com a equipe de investigação lá do 4º Distrito, mas tem aquele problema também, né, Rodrigo? Foi registrado o boletim de ocorrência, averiguação aí do afogamento, e a polícia não trabalha assim apenas com a hipótese, né? A partir do momento que se encontra esse corpo e que haja uma coisa mais concreta, é que é feita uma investigação aprofundada desse caso. Você tem toda a razão, mesmo porque, viu, Edson Silva, a polícia, infelizmente, no nosso país, especialmente aqui na nossa região, sofre com a falta de gente para poder trabalhar. Então, a metodologia que a polícia tem implantado, infelizmente, é isso que está acontecendo. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. É se dedicar àqueles casos em que há o maior número de informações, indícios, provas, né, se concentrar nesses casos. A polícia tem muita dificuldade para trabalhar, gente. Não é culpa do policial, não.
É culpa da estrutura da polícia que vai de mal a pior. Aliás, tem um chamamento de uma greve aí para a próxima quarta-feira. Eu tenho muito medo dessa greve. Parece que em 13 estados do Brasil há o chamamento para uma greve da Polícia Civil. Aqui em Campinas há alguns setores que pretendem paralisar delegacias, o atendimento ao público, né? Se já está ruim, você imagina com a greve. E a greve é justamente um alerta para a questão da Polícia Civil, para a questão da Polícia Judiciária em várias regiões do país, em especial no estado de São Paulo. A Polícia Civil está acabando. A Polícia Civil, está chegando no fundo do poço. Se é que já não está no fundo do poço. Sem infraestrutura, sem reconhecimento dos seus profissionais, sem gente para trabalhar. Ah, mas tem concurso público, são tantos mil candidatos. Não dá 5 por cidade, se você for fazer a conta. Não dá 5 por cidade. Só que em Campinas o déficit de policiais é de quase 1.000, se não for maior. Estou falando Campinas e região aqui, compreendida pela área administrativa de Campinas. Ah, faça-me o favor, hein? Nós vamos acompanhar esse movimento de greve que pode estourar na próxima quarta-feira, envolvendo a Polícia Civil de todo o país. 13 estados podem ter greve na quarta-feira, o estado de São Paulo é um deles. Obrigado, Edson Silva, falando ao vivo aqui no nosso Brasil Urgente para Campinas e região. Vem comigo, olha, operação do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, os homens da PM recuperaram 2 veículos roubados aqui na região. 2 suspeitos foram presos, com um deles havia equipamentos que impedem o funcionamento de rastreadores. Bloqueiam o sinal dos rastreadores, né? Andréa Marques é quem traz os detalhes pra gente. A reportagem tá aqui, olho na notícia. O carro foi roubado hoje pela manhã em Sumaré. A dona do veículo foi abordada pelos assaltantes quando saía de casa. Os bandidos fugiram e um deles foi pego em Campinas. A nossa equipe recebeu uma informação que o veículo tinha sido roubado na cidade de Sumaré por 2 indivíduos, sendo um deles armado. Posterior recebeu uma outra informação que estaria nas mediações do bairro Satélite Íris. Fizemos o patrulhamento com vistas e na Avenida João Boy do Lope foi visualizado pela equipe o veículo no contrafluxo. Conseguimos fazer o retorno e realizar a abordagem do indivíduo. Aos policiais, Felipe Augusto confessou o crime. Já o comparsa dele conseguiu escapar. Provavelmente esse indivíduo aí que não estava dentro do veículo na abordagem, o indivíduo que está aqui abordado com a gente, deve ter deixado ele em algum local, para ele poder guardar arma de fogo, né? Agora, e esse carro? Ele ia fazer o que com esse carro? Ele informou pra gente, realmente ele confessou que praticou roubo, informou que ia procurar um local mais tranquilo, com demais veículos, deixar estacionado um tempo para poder esfriar, para ver se tem rastreador, bloqueador, algo desse tipo. A polícia também prendeu outro homem acusado de furto. Desta vez foi Felipe Arthur Barduzzi ser surpreendido pelos PMs do BAEP. Ele tentava levar este carro quando foi abordado. O veículo tinha sido roubado ontem em Hortolândia, mas os criminosos abandonaram o carro em uma rua no Jardim Campos Elíseos, em Campinas, para não chamar a atenção. O criminoso foi preso em flagrante. Com ele estavam bloqueadores de sinal e um rádio comunicador. Segundo as investigações, o suspeito já tem passagem pela polícia. O que acontece é o seguinte, né? Os carros são roubados em cidades vizinhas, trazidos para Campinas. O movimento de veículos é muito grande em Campinas. Então, os bandidos estacionam esses veículos e esperam 1, 2, 3 dias para saber se não tem rastreador, se ninguém seguiu o bandido com o carro roubado. Aí o negócio ali já deu uma esfriada e tal. Ele chega com aquele bloqueador de rastreador, né? Para impedir ainda a ação dos rastreadores e leva o carro para o desmanche. Essa é a lógica do criminoso. Parabéns aí ao BAEP, parabéns à polícia, um abraço para o Sargento Neto, né? E para toda a equipe lá, porque 2 suspeitos detidos, presos. Agora, tá aí um outro problema, né? Porque preso hoje, amanhã tá na rua, porque a nossa lei, infelizmente, é muito fraca. Não são raras as ocasiões em que há reincidência de crimes por essas pessoas que praticam roubo ou furto de veículo. Faça-me o favor, hein? Olha, uma série de acidentes deixou 9 feridos em Hortolândia.
Cavalos fugiram do recinto de um rodeio e chegaram à rodovia que liga Campinas a Montemor. São imagens terríveis, terríveis, né, desse caso. O Felipe Pereira está ao vivo comigo para trazer mais detalhes. Ô Felipe Pereira, infelizmente, o que a gente viu ali foi um acidente que poderia ter condições, ter gerado, aliás, questões muito mais graves. Mesmo assim, tivemos a morte aí desses cavalos, né? E também de um cachorro, o cão Beethoven, que aliás nós já mostramos aqui na tela da Band, né, que é símbolo da rede Giovanetti, a rede Choperia Giovanetti, aqui em Campinas. Olha a imagem da destruição, que impressionante. Os cavalos praticamente entraram dentro dos carros, hein, Felipe Pereira? Pois é, Rodrigo, eles estavam muito assustados com os fogos de artifício que estavam sendo soltos ali pela organização da festa do Peão de Hortolândia. Eles romperam até cercas elétricas e acabaram fugindo, caindo justamente na rodovia SP-101. E aí, quando eles entraram na rodovia, não teve jeito. A velocidade dos carros que estavam vindo ali acabou atingindo esses cavalos. E aí essa cena é a mais impressionante de todas. O cavalo dentro do veículo praticamente. Os cavalos acabaram morrendo na hora, viu, Rodrigo? Das 9 vítimas, temos a atualização do estado de saúde delas, 6 tiveram alta. As outras 3 permanecem em estado grave nos hospitais de Limeira, da PUC aqui em Campinas e também no Hospital Estadual de Sumaré. Um acidente terrível que marcou o final de semana. A Polícia Civil de Hortolândia instaurou hoje um inquérito para averiguar se houve omissão de cautela da guarda dos animais. Ou seja, se houve algum tipo de negligência no momento que esses animais estavam ali, não estavam sendo utilizados no rodeio propriamente dito, onde eles estavam aguardando para poder fazer a entrada. Imagens do acidente também vão ser pedidas pela polícia. Os veículos envolvidos nessa série de batidas estão no pátio e vão ser periciados, de acordo com o delegado Fernando Bueno de Castro, lá de Hortolândia. Rodrigo. Ô, Felipe Pereira, a perícia parece que está nesse momento na área do recinto da festa do Peão, né? Que hoje é feriado em Hortolândia, então tem muita gente se preparando para ir para essa festa. Não é a primeira vez que rodeio tem problema aqui na nossa região, nem mesmo em Hortolândia. Teve uma ocasião, eu fui o repórter de uma reportagem lá, que um peão foi pisoteado por um boi, se eu não me engano, ou por um cavalo, nesse mesmo rodeio aí, pelo menos era no mesmo lugar, não sei se são os mesmos organizadores. Mas o negócio é terrível, meu camarada, é terrível, sabe? É preciso ter muita responsabilidade nessas festas. Eu não gosto do uso de cavalo para esse tipo de coisa. Tem gente que gosta, né? Precisa ter lei para regulamentar se sim ou não. Eu não gosto. Eu acho que nós já passamos essa era aí de usar o bicho para esse tipo de coisa. Na minha opinião, essa é a minha opinião. Eu não gosto, né? Não concordo, não acho legal. Tem gente que acha legal. Mas o que tem que ser apurado é se houve ou não houve negligência, é o que a polícia vai fazer lá na cidade de Hortolândia. As imagens são terríveis desse acidente, terríveis, como o Felipe Pereira lembrou. 3 pessoas permanecem em estado grave. Vamos acompanhar esse caso aí para saber o que vai dar. Obrigado, Felipe Pereira, falando ao vivo aqui no Nosso Brasil, gente. Pode vir comigo, tem a história do comerciante morto durante um assalto na Vila União, aqui em Campinas. O tiro atingiu a cabeça do homem baleado na frente dos clientes. Mais um caso de violência, mais uma vida perdida para a criminalidade. Andréa Marques é quem traz os detalhes para a gente aqui, ó. Olho na notícia. Hoje, as portas amanheceram fechadas. O crime aconteceu neste mercado no bairro Vila União, em Campinas. Oswaldo Varéa, de 49 anos, foi assassinado durante o trabalho, na frente dos clientes. Ele foi atingido por um tiro na cabeça e não resistiu. Segundo testemunhas, o comerciante estava na frente do mercado, na calçada, conversando com clientes. Quando os assaltantes chegaram, ele nem desconfiou que se tratava de um crime e ainda conversou com os bandidos, mas quando viu que um deles estava armado, reagiu. Respondeu para a pessoa, né, que estava intimidando ele, que aqui ninguém ia assaltar ninguém. Os bandidos fugiram sem levar nada. A morte do comerciante abalou toda a família. Está muito chocada, muito triste, né? Era um pai, né? Era um pai, era um empresário que lutava para ter as coisas possíveis. O
O mercado funciona há 13 anos. Esta não foi a primeira vez que o local ficou na mira dos bandidos. Há 2 anos, uma quadrilha fez uma verdadeira limpa no estabelecimento e forçou os donos a investirem em segurança. Aquela sensação de que você está insegura o tempo todo. O tempo todo você está insegura. Por causa da nossa bandidagem que está por aí, né? Que a gente não sabe quem vai vir, quem não vai. Ninguém está escrito na testa quem é bom, quem não é, se ele está com má intenção, se ele não está. A polícia ainda procura pistas que levem aos criminosos. Já a família cobra leis mais duras para tentar diminuir a violência. Eu acho que está faltando o país ter leis mais severas. Leis mais severas. Porque policiamento eu acho que está tendo. Porque levou 2 minutos para o policial aparecer aqui. Quer dizer, ele estava aqui do lado. Né? Ele teve todo o socorro imediato. Levou 5 minutos, foi contado no relógio, 5 minutos para a ambulância estar aqui para socorrer ele. Não levou nada de mercadoria, porque mercadoria você trabalha e você recupera no outro dia. Mas a vida ninguém recupera. Quem vai recuperar a vida dele lá debaixo da terra? Olha, é o que a gente diz todos os dias aqui, é o combate à impunidade, leis que sirvam de exemplo. Porque a polícia prende, a justiça tem que soltar, porque a lei manda soltar. Né? É enxugar gelo. Que tem de bandido solto por aí que já foi preso 1, 2, 3, 4 vezes, mas acaba beneficiado pela lei, é um negócio impressionante. Impressionante. Olha, a polícia de Campinas vai investigar as causas do incêndio que matou um idoso de 64 anos em Campinas. O corpo de Gabriel Torres foi enterrado hoje. Carla Ramil é quem traz os detalhes. Olho na notícia. Investigadores do 12º Distrito Policial estiveram no início da tarde de hoje na casa de repouso no distrito de Sousas para colher mais informações sobre o incêndio que aconteceu ontem à noite no local. O fogo atingiu o quarto de um paciente que tinha sido internado no sábado. Gabriel Torres de Oliveira Filho, de 64 anos, que era cadeirante e sofria de grave depressão, morreu carbonizado. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas, mas a vítima não conseguiu ser salva a tempo. Uma perícia foi feita no local e a polícia acredita que o idoso tenha usado um isqueiro para colocar fogo no quarto. A motivação teria sido porque uma enfermeira negou ao paciente um cigarro, já que nas dependências internas é proibido fumar. A funcionária orientou o homem a voltar para o quarto. Ele concordou, mas minutos depois começou o incêndio. Nenhum outro idoso se feriu no acidente. A Defesa Civil esteve no imóvel e afirmou que não há riscos na estrutura e nem para os pacientes. Segundo o administrador da casa de repouso, Arley Bergossi, que preferiu não gravar entrevista, o local é legalizado, tem o laudo de atendimento sanitário da Vigilância Sanitária e o alvará de funcionamento definitivo já foi protocolado e está em andamento na Prefeitura. Gabriel Torres de Oliveira Filho foi enterrado no início da tarde de hoje no cemitério da Saudade, em Campinas. A família não quis falar com a imprensa. Bom, de acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde aqui de Campinas, equipes da Vigilância Sanitária estiveram em abril na casa de repouso, vistoriaram o local, foram 40 autos de infração por irregularidades em geral. Agora há pouco foi feita uma nova vistoria no local, os resultados devem ser anunciados ainda nesta segunda-feira. Intervalo da Atena chega na sequência, a gente volta já, não saia daí.